Olá, sou Cícera Ramos, professora de língua portuguesa. Estou aqui para apresentar o trabalho Relato de Experiência, com o título A Química na obra de Clarice Lispector, um olhar interdisciplinar. Os autores, Cícera Ramos da Silva, Ayrton Mateus da Silva Nascimento, e o trabalho ocorreu na instituição Enem Professor Antônio Farias. Como introdução, nós destacamos a literatura como um papel essencial para a formação pessoal e social, pois ela amplia o repertório cultural dos alunos e ela também estimula a reflexão e o pensamento crítico. Literatura e outras áreas do conhecimento. Logo no início, na página 9, Clarice já traz uma intertextualidade com a química, quando ela diz que tudo no mundo começou com sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Aqui nós temos um dialogismo com o Big Bang, teoria que explica o surgimento do universo a partir de duas moléculas, hidrogênio e hélio. Sobre a intertextualidade, Freire diz que é um processo metodológico de construção do conhecimento pelo sujeito com base em sua relação com o contexto e com a realidade, também com a sua cultura, ou seja, toda vez que nós formos trabalhar, desenvolver um trabalho interdisciplinar, devemos levar em consideração todos esses fatores. Literatura como direito humano. Então, todo ser humano ele tem esse direito, de acordo com Cândido. Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável. E por ser um direito inalienável, a escola não pode ser omissa a isso. Pensando nesse sentido, nós perguntamos: escola, gaiola ou asas? Segundo Rubens Alves, nós temos um tipo de escola que é gaiola ou nós temos escolas que são asas. A escola que trabalha de forma presa a conteúdo, não desenvolve trabalhos nesse sentido de ser interdisciplinar, não leva o aluno à reflexão crítica, ela vai ser uma escola gaiola. Então, nós aqui optamos por ser escola que sejam asas. Nossa fundamentação teórica é que a química tem conexão com tudo, até porque nós encontramos química em tudo, tudo tem átomo. Nós vamos encontrar ou química ou uma energia química, né? Então, nós vamos ampliar a compreensão, nós vamos permitir analisar relações entre avanços científicos e tecnológicos e suas implicações sociais. A química ela é essencial para a atuação cidadã. Nós vamos encontrar conexões entre conceitos curriculares e saberes informais também, ou seja, o aluno ele pode aprender um conceito químico, seja usando uma obra de literatura, ou seja, na própria aula de química, e ele associar isso ao seu cotidiano. Nossa fundamentação teórica é a literatura dentro de um contexto educacional. Nós pensamos que é fácil e não é, porque o aluno ele afirma que ele não gosta de ler e alguns fatores contribuem para isso, seja o fator econômico, seja o fator social, seja o fator familiar e seja até na própria escola que não fomente isso, não estimule esse aluno a ler. Ler Clarice Lispector também não é uma tarefa fácil. Né? De acordo com Amaral, há uma dificuldade muito grande em ler Clarice Lispector porque ela não é uma obra fechada. O leitor ele precisa completar essa obra. Então, a literatura torna-se um instrumento de instrução e formação intelectual afetiva de acordo com Cândido. Porque ela vai ajudar a refletir sobre valores, ela vai propor, ela vai denunciar. Por meio de uma obra como O Velho e o Mar, por exemplo, você tem como ver Cuba, naquele contexto, e analisar que a criança e o velho não tinham nenhum valor porque eles não produziam financeiramente para o país. A conexão interdisciplinar entre química e literatura, ela tem a possibilidade de contextualizar conceitos científicos por meio de uma obra literária, por meio de um livro. Ela favorece também o aprendizado integrado, uma reflexão crítica e a compreensão das inter-relações entre a ciência e a cultura, e levar isso para o nosso aluno, dizer a ele que é possível sim fazer essa conexão. A metodologia da pesquisa ela é qualitativa, ela é exploratória, né? Nós optamos por usar como instrumento o livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Nós usamos o aplicativo Canva para a produção de um livro, porque aí, dessa forma, nós estaríamos preservando também o meio ambiente, já que ninguém iria imprimir esse livro.
Como metodologia, nós lemos e analisamos o material, estabelecemos conexões entre palavras e conceitos, então aqui nós percebemos que houve a sinapse e a análise do conteúdo, conforme Silva, vai desvendar fenômenos educacionais com significações sociais e extracurriculares, auxiliando na abordagem de problemas e no aprofundamento das análises. Então, nós tínhamos dois problemas aí. Um era que os alunos viam que não gostavam de ler, e o outro era levar para eles uma obra de Clarice Lispector, que não é uma obra fácil de ser lida. Nossos resultados de discussão é que a relação entre linguagem e ciências da natureza dentro da obra A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, é possível sim, é um fato. Eles identificaram compostos orgânicos dentro de uma obra literária. Usamos a tecnologia por meio do Canva, né? Foi disponibilizado um link para que os alunos acessassem sem que houvesse necessidade de reproduzir esse livro. Os entraves iniciais com a resistência à leitura e à complexidade da obra. Como estratégia para resolver esses entraves, foi a divisão em grupos e esse trabalho ser colaborativo, além deles usarem o meio digital. A interdisciplinaridade, nós observamos que gerou novas formas de aprendizado. Como impacto, nós tivemos geração de conceitos sustentáveis por meio do livro digital, uma integração entre tecnologia, meio ambiente e literatura, e uma reflexão crítica e criativa ampliadas, né? Nós tivemos aí uma simbologia. Como resultado de discussão, também trouxe aqui nosso aluno Bruno, Denival Bruno, que ele vai falar um pouquinho sobre como é a experiência de trabalhar com Clarice Lispector. Bom, foi uma experiência bem interessante começar a ler A Hora da Estrela. De início eu pensei que eu não ia conseguir terminar o livro, por ser uma escrita bem complexa. Era um tema que eu nunca tinha visto na minha vida. Foi uma mistura de química com a própria literatura. Mas ainda assim isso foi algo que me atraiu, pois eu gosto de buscar algumas palavras um pouco mais complexas e bem exóticas, para assim dizer. E esse desafio que Clarice propôs em seu livro A Hora da Estrela e em outras obras foi uma das coisas que me instigou. Ela me impressionou. Toda a aula de literatura a gente pegava para ler algumas páginas do seu livro e eu até fazia algumas marcações para poder digerir melhor o assunto depois. Mas não tinha outra. A única conclusão que eu tive foi que eu não estava pronto para ler Clarice Lispector e que ninguém está. Você pode terminar todos os seus livros, mas quando você for reler eles outra vez, em algum outro momento da sua vida, você vai se perder e se encontrar. Você vai ter outra compreensão sobre o assunto. Às vezes eu estava até lendo sem pretensão alguma, só lendo para passar o tempo, e, bum, uma explosão. Ela me pegava desprevenido. Algo novo acontecia. Foi algo que, inclusive, eu coloquei na capa como inspiração. Eu coloquei explosão, que remete tanto à parte do Big Bang, que se inicia com o livro, quanto que durante a sua obra, ela sempre está citando alguma coisa sobre uma explosão, e entre outros elementos químicos. Agora, no início da capa, eu já coloquei algo que me inspirou a escrever sobre Clarice Lispector, pois ela é uma mulher, uma escritora, uma poetisa, uma jornalista e um ícone de multifacetas. Lispector pôs seu nome na história e até mesmo com a vírgula continua sendo marcante. Nossas conclusões é que é possível, sim, haver interseção entre química e literatura. Isso vai haver uma transformação simbólica, porque a arte ela permite isso. Nós já reconhecemos a força da literatura de Clarice Lispector, nós podemos afirmar que ela é atemporal. Houve, sim, aprendizado interdisciplinar e colaborativo, isso favoreceu muito o desenvolvimento do trabalho. E as contribuições para o conhecimento científico e literal são inúmeras, né? Esse trabalho ele pode, inclusive, os meninos podem levar adiante para o mundo acadêmico, dependendo da disciplina que eles optarem levar aí para a vida. Que nós temos nossas referências bibliográficas e os nossos agradecimentos, né? Primeiro, eu gostaria de expressar minha gratidão a todas as pessoas que contribuíram para a realização deste trabalho. Agradeço à equipe gestora desta escola, pois nos incentiva a realizar trabalhos acadêmicos no contexto escolar. Meu reconhecimento ao colega de trabalho, professor Ayrton Nascimento, por participar neste projeto e pelo incentivo a produzir texto científico. Ele nos inspira. Meus sinceros agradecimentos aos alunos do terceiro ano B pelo envolvimento neste estudo. Eles demonstraram que é possível, sim, desenvolver trabalho científico no ensino regular, e um agradecimento especial a Denival Bruno, que está aqui me acompanhando e que também acreditou, né? Ele foi o mais cobrado de todos dentro da sala. Muito obrigada aí a todos.